Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos numa série que eu intitulei de Harmonia no Lar. 12ª gota. Até a 11ª, nós fomos conduzindo, trabalhando esse texto que, particularmente, eu acho de uma profundidade tremenda da Sagrada Escritura. Provérbios 24, 3 e 4, ele nos remete a pensar o que está lá nos versos 1 e 2. Ele fala que o ser humano não deve ter inveja das pessoas ruins, ele deve ter muito cuidado para que as suas relações não sejam contaminadoras, para que você não deseje estar com essas pessoas para ter o status delas, o que elas têm, o que elas desejam, o que elas buscam, não é? E esse texto vai falar sobre o conteúdo do coração dessas pessoas, que é um coração extremamente violento. É um coração que quer extrair do outro, tomar do outro, quer ver o outro na miséria e ele sempre crescendo. São pessoas que, por causa do coração, a boca só fala coisas ruins, males, maldade. E quando chegamos aos versos 3 e 4, ele diz que com sabedoria se edifica a casa. E com inteligência, o entendimento, ela permanece firme. O verso 4 diz: pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Veja como é tudo amarradinho. Então é interessante que a gente comece agora a sair um pouco desse lado estrutural da casa. Às vezes nós achamos que uma casa, na linguagem bíblica, é apenas essa estrutura física. Claro que a, a estrutura física de uma casa, ela também termina contribuindo e falando muito para quem está aos seus arredores sobre aquela casa. Casa de muita gritaria, casa de muita briga, casa de péssimo testemunho, casa de pessoas que se comportam de forma dúbia. Tudo isso fala muito. Mas é interessante quando Salomão, estruturando esse texto, ele faz esse paradoxo, ele está nos convidando para ampliar o nosso olhar acerca da casa. Você, como pai, é uma casa. Você, como mãe, é uma casa. Como filho, como filha. Você, como ser humano, é uma casa. Você, como um estudante, é uma casa. Você, como uma profissional, é uma casa. Você, como alguém que está buscando relações, é uma casa. Então, que tipo de casa eu tenho sido? Eu tenho proclamado através das minhas atitudes, eu tenho deixado entender ao outro as minhas buscas, os meus quereres, eu tenho deixado o outro perceber essa sabedoria, essa inteligência, ou simplesmente eu conduzo a minha vida deixando que o vento, qualquer que seja ele, me leve, me conduza. Então é com essa sabedoria que nós devemos tocar e reger a nossa vida. E como nós já falamos, e eu disse na gota de ontem, essa orquestra, ela precisa ter um bom maestro, e o nosso bom maestro é Jesus. Eu sou o bom pastor da vida por suas ovelhas. Então, a ideia de Salomão é que eu preciso ampliar o meu olhar. Eu sou uma casa, e como uma casa, eu preciso abrigar, e como casa, eu preciso acolher, e como casa, eu preciso proteger. E como caso, eu preciso ser aquele que dá os limites, como as paredes. Eu disse isso lá na segunda gota. E como casa, eu sou aquele que dá o alicerce, que é o piso. E como casa, eu sou aquele que dá a cobertura, que é o teto, que é o olhar de Deus, o olhar divino para a família. Então, nessa 12ª gota, que o Espírito Santo te enche e te preencha de vontade de ser um ser humano com inteligência, com sabedoria e com convicções de que a graça de Deus, só a graça de Deus, pode nos dar essa tríade da harmonia no lar. Uma casa edificada com sabedoria, uma casa que permanece firme com entendimento e uma casa que enche todas as suas riquezas preciosas, agradáveis, construções, resultados de conhecimento. Eu preciso conhecer as origens, eu preciso conhecer os destinos, eu preciso conhecer onde estou. E tudo isso a Bíblia vai me mostrar.
A Bíblia dá esse olhar para o ser humano, de onde ele veio, para onde ele está indo e de onde ele está. E quando nós pensamos nesse caminho proposto pela palavra de Deus, não tem como não olhar para Jesus e perceber que Jesus é a fundação da nossa vida. Jesus é quem nos protege de tudo que podemos enfrentar na vida, mas nos protege também em direção à salvação eterna. Nos protege também das questões que envolvem as regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo. Então, que Deus abençoe a minha e a sua vida, que o nosso lar tenha harmonia, e essa harmonia é como aquela orquestra em todas as áreas. Não basta ser um bom religioso. Amanhã, se Deus quiser, eu vou falar um pouco mais sobre essa harmonia. Deus abençoe a sua vida. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota. Onde chegar a minha voz, chegue a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.